A série chega nessa metade, não sei se alguém bateu ali no ombro do Baran Bodar ou da Jantis e falou, pô, gente, não é buraco negro que vocês estão querendo, não. É o buraco de minhoca. O buraco negro não volta no tempo, né? O buraco negro para o tempo, faz ele ficar mais devagar. E aí, o que a série faz, mais ou menos nessa metade, quando é introduzida além da caverna, e a caverna, né, a gente vai falar disso mais para frente, mas a caverna, ela é um grande túnel, bem, assim, claustrofóbico mesmo de entrar, e esse túnel, ele tem meio que uma bifurcação, ele tem duas passagens. Quando você segue à direita, os personagens estão em 2019, né? Quando você segue à direita, você vai para 1986, 33 anos no passado. Mas quando você vira à esquerda na bifurcação, você volta para 1953, 66 anos no passado, né? E a ideia, então, que eles estabelecem, e aí depois que tem a caverna, aí chega um personagem que é chamado O Estranho e conversa com um relojoeiro, meio cientista, meio divulgador da ciência que mora nessa cidadezinha, que é o H.G. Tannhaus. O nome é uma homenagem ao escritor de ficção científica, o H.G. Wells, que ele não foi o primeiro a falar sobre viagem no tempo, mas ele escreveu um primeiro livro com uma máquina do tempo, né? Essa ideia de que existe um objeto mecânico lá, com as suas engrenagens e manivelas, você opera ali e você viaja no tempo. O livro chamado, inclusive, A Máquina do Tempo. E o H.G. Tannhaus, né, esse personagem homenageado com o nome do H.G. Wells, ele conversa com esse sujeito, o estranho, e ele apresenta para ele uma máquina toda estranha, com umas manivelas esquisitas, uns cilindros, e ele fala que ela é uma máquina do tempo. E aí nessa hora que o H.G. Tannhaus fala, bom, se você tivesse muita energia, né, num ponto do espaço-tempo, numa região muito pequena, você poderia abrir um buraco de minhoca. E esse tal desse buraco de minhoca poderia te levar de um ponto do espaço e tempo para outro ponto do espaço e tempo. E aí, se esse ponto do espaço e tempo tá antes de você, você meio que viajou, né, para outro lugar em outro tempo. E aí, né, fica a questão, poxa, aí será que foi a piração total dos criadores da série, né? Buraco de minhoca, o que uma coisa tem a ver com ciência? E aí o que é muito interessante é que o buraco de minhoca, ele é um objeto hipotético, ele é um objeto imaginário até por enquanto, né? Que os cientistas que trabalham com as teorias do Einstein, especialmente a da relatividade, que é a geral, eles descobriram que poderia existir, né, no nosso universo, no nosso espaço-tempo, esses furos, digamos assim, né? Se a gente pensar numa folha de papel, que é exatamente como na série eles usam, né, essa analogia, você pega uma folha de papel que é plana e você pode dobrar ela. E aí quando você dobra ela e você faz um furo, né, você meio que vai de uma face do papel para outra face, né? E aí, entre esses dois pontos, por exemplo, que você furou no seu papel, você pode ir de duas maneiras. Você pode percorrer o papel, né? E fazer o caminho de um ponto a outro pelo papel, ou você pode, de fato, atravessar no meio. E o buraco negro seria isso, né? A gente tem o nosso espaço e o tempo, que a gente está andando e vivenciando o tempo, mas nesses buracos, né? E buracos de minhoca, em referência, por exemplo, quando você tem uma maçã que está estragada, você tem um buraco que uma minhoquinha foi lá e foi comendo, porque é justamente isso, ao invés da gente ficar andando em cima da maçã e seguindo o nosso espaço e tempo do universo, a gente pode entrar dentro desse buraco e de repente estar do outro lado da maçã. E isso pode ser até muito mais rápido, né? E aí isso levou até as pessoas a especularem, nossa, a gente pode fazer viagem espacial usando o buraco de minhoca, se a gente encontrar esses objetos de fato no nosso universo. Se eles não forem só imaginários ou teóricos, hipotéticos. Mas o que, né, grandes cientistas que trabalham com isso, como o Kip Thorne, que é um cara muito bom, que foi o principal consultor científico de um filme que é muito reconhecido pela sua exatidão científica, que é o Interestelar. Inclusive, o buraco negro que foi feito no Interestelar era, até aquela altura, né, de 2015, quando o filme saiu, a melhor imagem de um buraco negro que já tinha sido produzida por um computador
desde sempre, né? As universidades, os centros de pesquisa não tinham dinheiro para fazer uma simulação tão boa. Quando entrou o dinheiro de Hollywood para o filme, fizeram uma simulação incrível com a ajuda dos cientistas. E o Kip Thorne é o cara que descobriu que os buracos negros, para eles tipo se formarem e serem estáveis a tempo de, por exemplo, a luz passar de um ponto para o outro, que dirá uma pessoa inteira, você precisa ter um tipo de matéria que teria energia negativa. Coisa estranha, e na verdade ninguém sabe muito bem como que seria uma matéria com energia negativa, mas é isso que os cálculos parecem indicar. Então, você tendo uma matéria que tem essa característica, você poderia manter um buraco de minhoca aberto. E as pessoas poderiam, então, passar de um ponto a outro. Um ponto a outro, lembrando, não só no espaço, mas no tempo. Permitindo, então, um tipo de viagem no tempo, né? E só que até agora, essa ideia de um buraco de minhoca estável, que a gente possa passar de um lado para o outro, ainda é ficção. Né? Apenas uma ideia com que as pessoas brincam. E a série ela faz muito bem, né? O que a ficção científica faz muito bem, que é olhar para a ciência, né, mais exótica, uma ciência que pode ser possível, mas as pessoas ainda não sabem se é, e brincar com essa ideia, falar e se fosse verdade. E aí a série faz isso e faz isso muito bem, né? Estabelecendo que a viagem no tempo acontece em Dark com os buracos de minhoca.